a inimizade dos escribas e fariseus e a advertência contra eles. Mateus capítulo 16, versículos 1 a 12. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Nesses versículos, encontramos Nosso Senhor assediado pela incansável inimizade dos fariseus e saduceus. Via de regra, essas duas seitas tinham inimizade entre si, mas quando resolveram perseguir Cristo, aliaram-se uma à outra. Essa foi com certeza uma aliança iníqua. No entanto, quão frequentemente vemos a mesma coisa acontecendo em nossos dias? Pessoas de hábitos e opiniões diametralmente opostas concordam em detestar o Evangelho e trabalham juntas para se opor ao seu progresso. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Nessa passagem bíblica, o primeiro assunto que merece atenção especial é a repetição que o nosso Senhor faz de palavras por ele empregadas em uma ocasião anterior. Ele disse, abre aspas, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Fecha aspas. Se voltarmos para Mateus 12:39, veremos que Jesus já havia dito isso. Essa repetição pode parecer para alguns algo superficial e sem importância. Na verdade, não é assim. A repetição ilumina um assunto importante que tem deixado perplexos muitos sinceros estudiosos da Bíblia, razão pela qual deve ser atentamente observado. Essa reiteração nos mostra que o nosso Senhor tinha o hábito de dizer a mesma coisa mais de uma vez. Ele não se satisfazia em dizer algo uma vez e nunca mais repetir. Está evidente que o seu costume era mencionar certas verdades repetidamente a fim de inculcá-las mais fundo na mente dos discípulos. Jesus sabia quão débil é a nossa memória para as coisas espirituais. Ele sabia que aquilo que ouvimos 2 vezes, lembramos melhor do que aquilo que ouvimos somente uma vez. Ele trazia de seu depósito coisas novas e coisas velhas. Mateus 13:52. Ora, o que tudo isso nos ensina? Ensina-nos que não precisamos esforçar-nos tanto para harmonizar entre si as narrativas que lemos nos 4 evangelhos, conforme muitos se dispõem a fazer. As declarações do nosso Senhor, que aparecem repetidas em Mateus e Lucas, não tinham necessariamente sido proferidas numa mesma ocasião, e os eventos a que essas declarações estão vinculadas não tinham de ser necessariamente os mesmos. Mateus pode estar descrevendo um evento, enquanto Lucas pode estar descrevendo outro. Mesmo assim, as palavras de nosso Senhor em ambas as ocasiões podem ter sido precisamente as mesmas. A tentativa de fazer coincidir 2 eventos em um só, por causa da semelhança das palavras, com frequência tem levado os estudiosos da Bíblia a cair em grande dificuldade. É muito mais seguro defender o ponto de vista aqui exposto de que em diferentes ocasiões nosso Senhor muitas vezes empregou as mesmas palavras.
O segundo ponto que merece atenção é a solene advertência que nosso Senhor oferece aos seus discípulos. Evidentemente, sua mente ficou dolorida por causa das falsas doutrinas que via entre os judeus e a influência perniciosa que causavam, e aproveita a oportunidade para exprimir uma palavra de admoestação. Abre aspas. Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Fecha aspas. Observemos bem o conteúdo dessas palavras. A quem foi endereçado esse aviso? Aos 12 apóstolos, os primeiros ministros da Igreja de Cristo, homens que haviam abandonado tudo por amor ao Evangelho. Até mesmo eles foram advertidos. Os melhores dos homens não passam de homens, e a qualquer instante podem cair em tentação. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Se amamos a vida e desejamos ver dias felizes, jamais imaginemos que não precisamos dessa advertência. Vede e acautelai-vos. E contra o que o nosso Senhor adverte os seus apóstolos? Contra a doutrina dos fariseus e saduceus. Os fariseus, os evangelhos nos dizem, eram formalistas e justos aos seus próprios olhos. Os saduceus eram céticos, livres pensadores, ou tinham tendências pagãs. Até mesmo Pedro, Tiago e João devem precaver-se contra tais doutrinas. Na realidade, até mesmo o melhor e mais santo de todos os crentes deve ficar em guarda contra as falsas doutrinas. Qual é o simbolismo usado por Nosso Senhor para descrever as falsas doutrinas acerca das quais adverte os seus discípulos? Ele emprega a figura do fermento. Tal como o fermento, essas doutrinas podem parecer coisa pequena em comparação com a totalidade das verdades reveladas na Bíblia. Mas, tal como o fermento, uma vez admitidas, elas ficariam operando em segredo e em silêncio, e modificariam gradualmente todo o caráter da religião com a qual se misturassem. Quanta significação frequentemente está contida em uma única palavra. Não era apenas contra a heresia patente, mas contra o fermento da heresia que os apóstolos deviam acautelar-se. Existe muito em tudo isso que clama em alta voz pela atenção cuidadosa de todo crente professo. A advertência de Nosso Senhor nessa passagem tem sido vergonhosamente negligenciada. Teria sido bom para a Igreja de Cristo se as advertências do Evangelho tivessem sido tão estudadas quanto suas promessas. Lembremo-nos de que essa afirmação de Nosso Senhor sobre o fermento dos fariseus e saduceus visava a todos os séculos. Ela não se destinava somente à geração que a ouviu pela primeira vez. Foi designada em perpétuo benefício da Igreja de Cristo. Aquele que a proferiu contemplava com visão profética a história futura do cristianismo. O grande médico sabia bem que as doutrinas dos fariseus e saduceus seriam duas grandes enfermidades debilitadoras da Igreja até o fim do mundo. Ele queria que soubéssemos que sempre haverá fariseus e saduceus nas fileiras do cristianismo. Nunca deixarão de ter sucessores e sua descendência jamais se extinguirá. Eles podem tomar outros nomes, mas a atitude deles permanecerá. Por isso Cristo nos diz, vede e acautelai-vos. Finalmente, que façamos uso pessoal dessa advertência, mantendo um santo ciúme de nossas próprias almas. Lembremos-nos de que vivemos em um mundo no qual o farisaísmo e o saduceísmo estão continuamente esforçando-se por obter a primazia na Igreja de Cristo. Alguns desejam acrescentar algo, enquanto outros querem subtrair alguma coisa do Evangelho. Alguns desejam sepultá-lo, enquanto outros tentam reduzi-lo a nada. Alguns gostariam de sufocar o Evangelho através de muitas adições, enquanto outros querem sangrá-lo até a morte, ao lhe subtrair suas verdades. Esses grupos concordam apenas quanto a uma questão. Ambos desejam matar e destruir a vida do cristianismo, o que fatalmente aconteceria se conseguissem prevalecer. Contra tais erros, devemos vigiar, orar e ficar em guarda permanente. Nada devemos acrescentar ou retirar do Evangelho, querendo agradar a falsos mestres modernos. Que nosso lema seja a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Nada acrescentando e nada subtraindo a verdade.